Não, não liga, não. Vai. Eu fico tímida. Olha, vai ser tão assim. Vai ser tão sem graça. Oi. Mano, não vai dar Eu não me preparo. Oi, eu tô tímida. Eu tô tímida. Desde quando? Vai fazer essa publicação? Desde quando? Não fica pensando no chato, tá? Nem filmado. Para, tô tímida. Oi, quase. Papel na boca. Para aí. Foi engraçado isso. Vamos, gente. Vai sim, Eu sou a última. Vai falar das conjugações verbais, né? Nosso capítulo verbo presente quero, que é quando a Emília está prestando atenção no que a Irene fala e percebe que ela não conjuga, que ela não respeita as normas de conjugação. É aí que a Irene explica que os pesquisadores que estudam o Brasil de norte a sul percebem que a conjugação do português padrão e do português não padrão é totalmente diferente. Porque o não padrão reduz as 6 formas de conjugação em 2. Então, no português padrão, aqui seria o verbo cantar, que é o verbo regular. Ficaria eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais e eles cantam. No português não padrão, eles só mudam para 2 pessoas, que seria o eu e o outro. Então seria eu canto, aí entra o pronome, é você canta, ele canta, nós cantamos, ou a gente canta, que é o mais usado, vocês cantam e eles cantam. De novo, enxugamento, vai falar do enxugamento do PNP, que é o português não padrão, que é uma língua enxuta. Então, ele evita a redundância e basta a presença do pronome sujeito para indicar a pessoa verbal. Ou seja, eu canto, foi como o exemplo que ela deu, vou dar o exemplo de amar. Só muda o sujeito, então tu, ele ou nós, amou ou amo. Você só modifica o tempo, não precisa mudar a conjugação dele, amamos, amais, é sempre no mesmo modelo. E eu e o outro vai falar mais de uma natureza psicológica que eles comentam, da distinção assim que o ser humano necessita ter, acho que diferenciar eu do outro, do resto da humanidade. Então ele vai deixar bem claro o eu individual do não eu, que seria o coletivo, né? É mais isso, que é tanto que ela falou, por isso que não tem tanto a diversificação do amamos, amais, é mais amou, que é o outro. Se você for ver, volta um, né? Todos esses aqui vai ficar no eu e tudo pra você. Se você for ver, tudo você canta, o outro canta, muda só o que sou eu. Essa distinção pra falar eu sou diferente, o resto é igual. Bom, aí a Irene explica um pouco para as meninas o português que a gente aprende na escola e o que a gente aplica, que mesmo entre o português padrão e o português não padrão, a gente também enxuga algumas coisas. Ela explica que o português coloquial, né, que seria o clássico, que seria esse aqui, que a gente aprende. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, não é o que a gente usa, porque mesmo o português padrão seria o correto, a gente usa eu amo, você ama, ele ama, a gente ama, vocês amam e eles amam. Então, a gente também enxuga, como o português não padrão, a gente enxuga e transforma em três formas aqui. Eu amo, você ama, ele ama, a gente ama e vocês e eles amam. O português não padrão, só enxuga um pouquinho mais, seria só em 2 formas, como a Rafa mostrou. Aí aqui ela fala um pouco sobre o passado, o presente e o futuro. E a gente aprende na escola o você como um pronome de tratamento, né? Então ela explica que assim, você sempre está direcionando para outra pessoa. Que ela fala, o nome sujeito do caso reto. Sempre você indicando para outra pessoa. Então é mais simplificado, não é o que a gente aprende que a gente aplica, né?
E ela explica também as formas que a gente usa. Sairei com você, quando você tinha me ligado eu já saí. A gente fala bem mais simples, vou sair com você, já tinha saído. Então ninguém aplica realmente o que a gente aprende. E aí, nessa parte do perdão, sabe, Portugal, nossa, ainda tem um pedacinho, eu tô... Perdão. Não, eles entram em discussão do que é ensinado hoje em dia na gramática. Os gramáticos se ensinam e aplicam como único e exclusivo a verdade. Não é o que a gente acaba utilizando. A gente, por exemplo, acaba utilizando no dia a dia. Que existe, elas propõem uma discussão entre as diferenças de ensinar e educar. Esse ensinar, o português da gramática antiga, arcaica, engessada, né, que a gente acaba aprendendo hoje, e educar, a gente acaba, assim, se adaptando à evolução da língua portuguesa, né. E uma coisa também que me chamou a atenção, que ela fala assim, que isso acaba causando antipatia por nós, da língua portuguesa, que a gente acaba achando que nem sabe falar português. Então, que só de articular a palavra, a gente já está falando a língua portuguesa. E ela faz uma delas faz uma crítica também bem diferente, porque elas são todas professoras, né? Se colocando, falando que o professor acaba se preocupando em falar assim, eu sou o que sei tudo e você é o que não sabe, né? Não é o caso da professora Angélica, ó. Puxa saca! E aí, isso, né, no final, ela falou essa situação de educar e ensinar e se adaptar a essa nossa evolução da vida. Agora, vamos falar da translação. A transformação do MD em N e do MB em M. A Emília faz uma pergunta para a Irene, perguntando por que é normal, até para pessoas escolarizadas, às vezes num momento de uma conversa mais acelerada ou de uma conversa num ambiente descontraído, falando quando, tipo, não coloca o ND. A assimilação é a força que tenta fazer com que dois sons diferentes, mas com algum parentesco, se tornem iguais ou semelhantes. Então, é o que acontece com o ND e M. Eles são considerados da família dos dentários. Ou seja, quando você vai falar uma palavra relacionada a essas consoantes, você encosta a ponta da língua no comecinho da sua boca. E isso faz... A sua? Nossa! Falou que não quer ouvir. Aí, ao vivo é aquele. Minha mãe morreu. Depois dessa O fonema BND pertence à família dos dentários. E existe também a assimilação do MB em M, que são consoantes bilabiais, que seria, no caso, que você mexe aos dois lados da boca, o superior e... Eu tiro a explicação do sonho que é. Só que eu da direita e esquerda. De bebê ficar meme. Aí levanta. E também isso não acontece só no Brasil, acontece também em alguns lugares de Portugal, Mineira Alta, Portugal. e também em alguns lugares no catalão, na Espanha.